Marcos, capítulo 15, versículo 34. Vamos analisar um pouquinho hoje, irmãos, com a ajuda do Senhor, um pouquinho daquelas horas que o Senhor Jesus então passou ali na cruz. Vamos ver as consequências disto, vamos ver a importância disso para as nossas vidas e vamos também verificar quão grande amor Ele teve para cada um de nós. Então isso é maravilhoso, como as suas misericórdias se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas. Essa suavidade da doce voz do Senhor, ela tem nos edificado, ela tem acrescentado algo mais de Cristo para cada um de nós, e o desejo do nosso coração, irmãos, é que o Espírito do Senhor fale conosco pela sua palavra, ok? Diz assim o verso 34. A hora nona, vamos ler o 33. Chegada a hora sexta aqui, irmãos, é meio-dia. O horário do judeu começa às 6 da manhã. A hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. A hora nona é às 15 horas. E o versículo 34 diz assim: a hora nona, às 15 horas, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabactani, que quer dizer: Deus meu, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? Vamos ter uma breve palavra de oração. Pai, nesta hora bendita de oração, nós louvamos, agradecemos ao Senhor pelo fato de estarmos mais uma vez juntos para ouvir a Tua palavra, para aprender a Cristo. Que Teu Espírito interprete as Escrituras para nós, nos faça compreender, nos faça entender. Sabemos, ó Pai, que o Teu falar é um falar vivificador. Fomos regenerados pela palavra, somos vivificados pela palavra. Pai, que a Tua palavra, mais uma vez nesta manhã, nos vivifique, nos desperte, nos oriente, nos guie, nos aconselhe, nos exorta. Também, Pai, que possamos ver algo mais das belezas do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Está nas Tuas mãos, Pai, esse ambiente, esse tempo. Tua palavra não volta para Ti vazia, frutifica essa verdade em nós. E é em Cristo que nós oramos. Amém. Queridos irmãos, esse texto é um texto muito conhecido e é uma hora tão crucial, que mostra uma hora tão crucial na vida do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Foi um tempo aqui, quando então Ele estava recebendo no seu corpo o meu e o seu pecado. Exatamente esse grito no qual Jesus se sentiu abandonado, é que o meu e o seu pecado foi colocado sobre Ele. Como já havia sido profetizado pelo profeta Isaías e tantos outros, que Ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Enfermidades está relacionado ao campo da alma e as dores significa as nossas dores físicas. Ele levou tudo lá no Calvário. Isso também não significa que nós não iremos ter mais dores. Iremos ter mais dores sim, irmão. Porque para a nossa ascensão literal com o Senhor, precisa, se Ele não voltar, precisa de haver um pretexto para a nossa partida. Então, eu não sei qual é a partida de cada um de nós aqui, mas ela vai ocorrer, né? Então, a questão de tempo. Por isso que devemos sempre estar preparados para este encontro com o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Vai ser um encontro onde eu e você iremos contemplá-lo face a face. Iremos ao encontro dele, né? Então eu creio que será um encontro maravilhoso, um encontro tão glorioso, porque Ele nos espera ansiosamente por esse dia. E o Pai já sabe este dia. Mas, irmãos, como diz alguns irmãos, e nós também assim cremos, que nós estamos e nós somos a última geração. Quem sabe
antes da tua partida, talvez você não experimente uma coisa que nós chamamos de morte, porque se ele voltar em breve, e ele vai voltar em breve, porque já se passou 2000 anos que ele disse que voltaria e ainda não voltou. Creio que dentro do Kairos de Deus, apenas 2 dias, e nenhum homem conseguiu viver um dia de Deus aqui na face da terra. O que quase alcançou foi Metusalém, que viveu 969 anos, e depois foi o outro Adão, porque para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então ninguém viveu um dia de Deus ainda. E, irmão, e nós viveremos com o Senhor, aqueles que de fato creram, aqueles que de fato estavam com seus pecados aqui, quando o nosso amado Senhor Jesus Cristo deu este grito: Deus meu, por que me abandonaste? Irmãos, quando nós enfrentamos alguma dificuldade, algum sofrimento, alguma dor, alguma perda, nós também fazemos essa pergunta: por que isso aconteceu comigo? Ou por que isso está acontecendo comigo? Com o nosso Senhor não foi diferente. Deus meu, por que me desamparaste? Irmãos, nós sabemos que o Pai nunca abandonou o Filho. Vamos ver depois alguns textos aqui que vai mostrar isso. Mas o Filho, Senhor Jesus, ele sentiu-se abandonado. Por quê? Por causa de você e de mim, por causa do seu e do meu pecado. Então, nesse momento, mais ou menos meio-dia, ele começou a atrair toda a humanidade no seu corpo, como ele havia dito lá em João 12:32, que quando ele fosse levantado da terra na cruz, ele atrairia todos a si mesmo. Isto ele dizia, significando de que gênero, de que morte ele haveria de morrer, que foi morte de cruz. Então ele nos atraiu no seu corpo lá na cruz. Então, irmão, é como que quando estava chegando mais ou menos meio-dia, o Filho sabia que de alguma maneira ele seria separado do Pai. Lembra de Isaías 52, versículo 9? Que as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os nossos pecados encobrem o rosto dele para que não nos ouça. Mas ali estava o Filho. Irmãos, uma coisa que é interessante: Jesus, o Cristo, o ungido de Deus, o Deus foi crucificado na pessoa de Jesus. Agora você imagina o horror que foi para o Filho suportar a separação do Pai, porque o Senhor Jesus, ele não conseguia mais contemplar a face do Pai. A comunhão do Filho com o Pai foi rompida, porque o pecado foi colocado sobre ele. Mas onde estava Deus? A palavra fala que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo e não imputando a nós, não atribuindo a nós as nossas iniquidades. Então foi tudo colocado sobre o Filho. Então, irmãos, nesta manhã eu estou, vamos dizer assim, profundamente consciente de que eu vou abordar aqui nesta manhã coisas sublimes e profundas demais para qualquer tentativa de explicação. Porque falar de Cristo e a cruz é algo que ultrapassa a nossa capacidade de compreender, de entender. Então tem que ser pela fé. Por mais que nós venhamos a tentar perscrutar tudo isso, nós não vamos conseguir, irmãos, verificar a dimensão que é Cristo atraindo todos os pecadores em seu corpo, toda a humanidade. Ele atraiu, ele puxou para si no seu corpo lá na cruz do Calvário. Então você está me dizendo que todos serão salvos? Não. Porque dentro desse todos, nem todos irão crer. É para aqueles que creem. Então eu tenho que crer que eu fui atraído no corpo de Cristo. Então meu nome está ali, eu fui colocado em Cristo.
assim como está escrito em Romanos 3:23, que a palavra fala que todos pecaram e destituídos estão da glória. Então, por causa do pecado, nós não temos a glória de Deus. A glória de Deus é o próprio Deus habitando, fazendo a sua morada em nós. Mas para que Ele habite em nós, necessariamente temos que crer que lá no corpo de Cristo na cruz, Ele, como Cordeiro de Deus, tirou o meu e o seu pecado. Nós fomos crucificados junto com Cristo. Porque a mesma Bíblia que diz que Ele morreu, a palavra afirma que Jesus Cristo morreu, mas Ele não morreu por Ele, porque Ele não tinha pecado. Então, aquela morte foi a nossa morte. Tem um texto que diz assim, Romanos 5, verso 8, que Deus, Ele prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, quando você crê que você foi inserido no corpo de Cristo, o teu pecado foi removido. A tua velha natureza adâmica foi destronada. Ela foi tornada totalmente inválida. Percebe? Mas temos que crer nesse fato. Porque a obra que Cristo fez no Calvário, irmãos, é como que se, no momento em que Ele nos atraiu, puxássemos pela fé a nossa natureza pecaminosa invisível, que nós sabemos que a sua constituição é o velho homem. Ela foi crucificada, ela foi morta, ela foi tirada de nós de uma vez para sempre. Porquanto a ter morrido, diz Paulo, Romanos 6, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Então nós morremos para o pecado. E a palavra fala que o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Isso é tão maravilhoso para nós. Então, queridos, essas palavras de Jesus na cruz, elas simplesmente reforçam de uma forma tão linda o nosso entendimento da gravidade do pecado de todo ser humano. Porque, queridos irmãos, e da mesma forma que mostra a gravidade do pecado, também aumenta o nosso aprecio que Jesus fez por nós ali no Calvário de uma vez por todas. Então, irmãos, tudo que Ele fez por mim e por você na cruz, vem para você e para mim de uma forma tão graciosa. Por isso que Paulo, então, teve, inspirado pelo Espírito, ele escreveu assim, lá em Efésios 2, versículo 8, pela graça, vocês são salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, é uma dádiva de Deus. Deus deu a vocês uma dádiva, um dom. Que dom que é esse? O próprio Filho. Irmão, Deus deu para mim e para você o que Ele tinha de melhor, é o seu Filho Jesus Cristo, aquilo que o Pai tanto o amou. Irmãos, nós lembramos daquele texto de 2 Samuel, capítulo 15, versículo 8, ou 11, 8, não me lembro agora, quando Davi, ele poupou o seu filho Absalão. Ele tinha transgredido, ele tentou usurpar o rei, no qual não era da vontade do pai. Então ele estava colocando o dedo onde não poderia colocar o dedo, numa autoridade que foi constituída pelo Senhor. Então Absalão quis se apropriar do reino, e Davi não poupou seu filho. Então por isso que depois ele foi morto de uma forma tão trágica, né? Mas, irmãos, Deus, o Pai, não poupou seu filho. Porque Romanos 8,32, a palavra fala assim que Deus, Ele não poupou seu filho, antes por todos nós o entregou. Deus, imagina, irmãos, como isto é para o coração do Pai.
porque eles viviam numa comunhão tão íntima. É 3 pessoas que têm uma única vontade habitando em nós. 3 pessoas naquele conselho eterno da Trindade. Sabe quem foi que Deus pensou? Ele fez uma reunião no conselho eterno do Pai, está muito claro nas Escrituras. Ele fez aquele conselho, aquela reunião, e Ele pensou em você. Por isso que você teve essa disposição em crer. Entende, irmãos? Antes de Deus criar todas as coisas, isto é maravilhoso aos nossos olhos. Naquele conselho eterno, Ele já lhe viu. Ele já lhe contemplava. E Ele já sabia que você responderia a Ele, dizendo: sim, meu Pai, eu creio porque Cristo fez e Tu o disseste. Que coisa linda, irmão. Falávamos aqui na quarta-feira passada que o nosso Deus e Pai, Ele nunca começa algo sem antes ter terminado primeiro. Não é estranho isso? Deus primeiro termina a sua obra, depois Ele começa. Então, irmão, se Ele permitiu que você existisse, se Ele permitiu que você cresce no Senhor Jesus Cristo, significa que o propósito dEle para a sua vida foi terminado. Então, às vezes nós somos acometidos de tanta ansiedade, de tanta preocupação, mas no coração do Pai já está tudo certo. Por isso que, irmãos, Ele permite em nossas vidas algumas dificuldades, algumas provações, algumas perdas, algumas dor, para que a gente então não saiamos aí da presença dEle. Porque, irmão, quando nós estamos numa íntima comunhão com Ele, a gente vai ver depois aqui como que Ele vai revelar o que está no coração dEle, o que está na mente dEle. Nós somos às vezes tão tolinhos com algumas coisas, porque nós não sabemos o Pai que nós temos, nós não sabemos o Rei que nós temos, nós não sabemos que o reino de Deus foi confiado a nós, nós não sabemos que o reino de Deus foi colocado dentro de cada um de nós. Então o reino já está em nós, é uma garantia absoluta que o Pai nos concedeu. Primeiro, para que Ele afiançasse o seu reino, Ele nos selou com seu Espírito quando nós cremos na obra consumada do Calvário. Abra sua Bíblia junto comigo, por favor, em Efésios capítulo 1. Irmãos, veja aqui a beleza desse texto. Veja aqui o cuidado do Senhor, irmão. Primeiro que hoje vamos enfatizar muito a obra na cruz, né? Aqui, irmãos, no versículo 12, nós vamos ler até o 14 e fazer alguns comentários muito interessantes. A palavra, ela diz assim, olha, Efésios, capítulo 1, versículo 12 até o 14. A fim de sermos, para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Aí no 13 diz assim, em quem também vós... Aqui, irmãos, está faltando uma palavra para quem tem a Bíblia atualizada, porque no grego está, em quem também vós estáis. Depois, nós vamos estar em Cristo depois que ouvistes a palavra da verdade. A palavra da verdade, ele vai mostrar aqui para nós o que é o evangelho da vossa salvação. Evangelho significa que Cristo morreu e ressuscitou. Para que nós sejamos participantes deste evangelho, temos que crer, irmão, como está escrito, que nós morremos e ressuscitamos junto com Cristo. Palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, estar unido àquilo que eu creio, porque quando nós cremos na palavra, o Espírito nos une àquilo que nós cremos. O Espírito, nessa união, torna a realidade, a palavra que nós lemos, uma verdade em nossas vidas. Então, tendo também crido, aí a palavra fala assim, fostes selados com o Espírito Santo da promessa,
o qual é o penhor, o qual é a garantia da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Irmãos, eu quero colocar aqui duas coisas fundamentais para que os irmãos então tenham plena convicção dessa realidade. Primeiro, vocês se lembram quando o rei fez um interdito, lá em Daniel capítulo 6, versículo 8, Deus fez aquele interdito, que era dos medos e dos persas, era uma lei que não poderia ser mudada. Nem mesmo o rei, se arrependesse, voltasse atrás, não teria mais como, por quê? Aquele interdito era selado com o anel do rei, ele colocava o seu selo ali, naquela cera, colocava a marca do seu anel, o interdito tinha que ser promulgado. E uma vez promulgado, não tinha como o rei voltar atrás, percebe? Então, Daniel foi jogado na cova dos leões, mas Deus era com Daniel. Agora, uma coisa interessante, irmãos, se aquele selo do anel de um homem, rei, falível, pecador, não poderia ser mudado, agora vocês imaginam quando o Espírito sela uma pessoa que crê no Evangelho da Graça. Não pode ser mudado, irmão. Não pode ser mudado. Você teve o privilégio de crer. Você foi atraído, crucificado, morto junto com Cristo. Você foi ressuscitado juntamente com Cristo e você está assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isto não pode ser mudado mais. Entende? A não ser que você não creu. Porque tem muitas pessoas que são simpatizantes do Evangelho. Conhece o Evangelho, eu conheço a verdade, eu conheço a palavra, mas às vezes por conhecer a palavra não significa que você é um filho de Deus. Você tem que crer, estar unido àquilo que você creu. Então essa é uma obra do Espírito, mas segundo o teu desejo, aí você vai ser unido a Cristo de uma forma tão linda. Irmãos, o nosso Senhor, Ele tem tanto para nos dizer, tem tanto para nos revelar, e Ele vai dizer aos seus íntimos filhos. Vocês se lembram que nós acabamos de ler aqui Efésios, mas o que antecedeu o nosso texto base é Deus meu, por que me desamparaste? Jesus morreu à tarde, período vespertino. Você conhece a história de Daniel? Eu até encorajo os irmãos a lerem o livro de Daniel. Daniel, vocês perceberam ali que ele interpretava sonhos? Daniel tinha revelações de Deus maravilhosas, mas talvez nós perguntamos por que Daniel foi um homem que verdadeiramente recebia de Deus as revelações do Senhor. Era um jovem que estava peregrino, cativo, ali na Babilônia, uma terra de ídolos, mas ele nunca se prostrou diante de ídolo nenhum, porque ele tinha o Senhor como seu alvo. Então, irmãos, se você ler o livro de Daniel, você vai se encantar, porque ali fala das revelações de Deus para Daniel. Sadraque, Mesaque e Abednego eram jovens, sábios, mas Daniel tinha uma excelente sabedoria. Ele orava 3 vezes por dia, 9 da manhã, meio-dia e às 15 horas. Está muito claro na palavra. E esses momentos com o Senhor fez com que ele não temesse nada e nem ninguém, porque ele sabia em quem ele cria. Então, irmão, Daniel teve visões maravilhosas, mas também Daniel teve uma visão tão impressionante desse dia que Jesus estava na cruz, da morte do ungido. Irmãos, é lindo demais. Vamos lá para Daniel, deixa eu mostrar para vocês esse texto aqui, para nós avançarmos um pouquinho. Daniel capítulo 9, são muitas revelações aqui de Daniel, mas vamos aqui analisar o capítulo 9, vamos ler alguns versículos de Daniel. Olha só o versículo 20, isso aqui, irmãos, mostra
uma coisa chamada intimidade com o Senhor. Deixa eu fazer uma pergunta para você e você vai responder aí diante do Senhor no teu coração. Você é uma pessoa íntima de Deus o Pai? Você tem intimidade com Deus o Pai? E Daniel capítulo 9 começa dizendo o seguinte, no versículo 20: falava eu ainda e orava. O que Daniel estava sempre fazendo, irmão? Orando, conversando com ele, orava, né? Oração não é monólogo, oração é diálogo. Eu falo, ele me escuta, ele fala e eu ouço. Então, olha que lindo, irmão, para você ter uma noção. Falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel. Olha a incumbência que tinha Daniel. Então Deus poderia usar Daniel, porque Daniel chamou o povo de Israel do meu povo. Era Deus zelando através deste homem. Como disse o apóstolo Paulo, eu zelo por vós com o zelo de Deus. Vocês estão me compreendendo, irmãos? E aí ele diz o seguinte: e lançava a minha súplica perante a face do Senhor. Então ele tinha muita convicção, ele tinha muita iluminação pela sua intimidade com o Senhor, de contemplar a face do Senhor. Lançava as minhas súplicas diante da face do Senhor. Irmãos, que confiança é essa? Que convicção é essa? Do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. E aí, olha o 21. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão, olha, ele tinha visão, porque ele tinha intimidade com o Senhor. Na minha visão, ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Irmãos, aquele sacrifício da tarde era figura linda de Cristo, o sacrifício da tarde. Percebe? Jesus morreu às 15 horas. Verso 22, ele queria instruir-me. Irmãos, o Senhor tem muito para nos instruir. Mas, queridos irmãos, nós temos cultivado uma intimidade com Ele, uma amizade com o Senhor. Senão não vamos receber as instruções dEle, irmão. Porque o mundo tem muitas coisas relacionadas à instrução para nos passar. E nós muitas vezes apreciamos as instruções do mundo e não as que vêm do Senhor. Porque para que recebamos as instruções do Senhor, precisamos estar diante dEle, em intimidade, em comunhão. Entende? E ele disse assim, ele queria instruir-me, falou-me comigo e disse, quando nós oramos, percebe aqui que Deus usou Gabriel para falar com Daniel. Percebe, irmãos? Isso também tem uma lição muito interessante, que todas as vezes que nós vamos ao Senhor falar com Ele, você não ficará sem resposta. Ele sempre vai lhe falar. Você nunca sairá diante dele sem uma resposta. Entende, irmãos? E aí diz assim, olha o que ele disse, Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. Porque Daniel teve uma visão e ele orou ao Pai, ele não descansou enquanto o Pai não trouxesse a ele esclarecimento daquilo que ele queria saber. Irmãos, o Senhor fala para nós sermos perseverantes, o Senhor fala para nós perseverar na oração. Lucas 18, aquela mulher, né, daquele juiz iníquo, ela insistiu até que ele então atendesse. E Jesus disse assim, observai a atitude daquela mulher. Insistiu tanto com o juiz que ele disse assim, eu não temo a Deus, nem respeito aos homens. Então, por causa da importunação dessa mulher, eu vou atendê-la. E Jesus disse assim, não fará porventura meu Pai Celestial justiça aos que a Ele clamam de dia e de noite? Em verdade vos digo, que rápido lhe fará justiça. Está vendo, irmãos?
Nós temos vivido uma vida de oração pura mazela. As pessoas perderam totalmente a vontade de orar, não passam tempo com o Senhor. Aliás, quando aqueles falam assim, orem por mim, porque eles são preguiçosos, não querem orar, então manda as pessoas orarem, com uma desculpa, ajuda-me na oração. Irmãos, quando vamos orar ao Pai, a Bíblia diz assim, Efésios 3:20, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo ou conforme o seu poder que opera eficientemente em vós. Entende? Então aqui, agora ele vai receber do Senhor aquilo que ele estava suplicando. Verso 23. No princípio das tuas súplicas, olha aqui, irmãos, saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Por que Daniel era muito amado? Porque ele amava o Senhor. Ele respondia ao Senhor na mesma medida que o amor do Pai para com ele. Tu és muito amado. Era o Gabriel que assiste diante do Pai. Irmãos, o Espírito Santo que habita em nós, Jesus disse que ele, lá em João 16, Jesus disse assim, se eu for, eu vou enviá-lo, o Espírito Santo, ele dará testemunho de mim, ele vai ouvir tudo o que de mim e de meu Pai e vai anunciar para vocês. Aqui Gabriel ouviu tudo do Pai, diante do Pai, como o Pai via Daniel, e você não é diferente, você também e eu somos muito amados do Pai. Irmãos, vamos viver uma vida de comunhão com Ele, de intimidade com Ele, é o Deus que tudo pode. Você é filho bendito do Pai. Se você soubesse quem é Ele, e o que Ele, propósito dEle para a tua vida, irmão, como nós nos voltaríamos para Ele. Agora veja aqui, e eu vim para te declarar porque és muito amado, considera, pois, a coisa e entende a visão. Entende agora? Aí ele vai mostrar. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão. Fazer cessar, aqui presta atenção que é transgressão, não é transgressões. Transgressões é fruto da transgressão. Faria cessar a transgressão. De que maneira que faz cessar a transgressão? É o pecado, é a iniquidade, é a maldade. Ele continua dizendo o seguinte, olha só que interessantíssimo, irmão. Para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, Daniel está tendo a revelação de quem, irmão? Para expiar a iniquidade. Quem que expia a nossa iniquidade? Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Imagina como estava nesse momento aqui o coração de Daniel, contemplando lá na frente, que Deus lhe incluiria no sacrifício do seu filho. Deus meu, por que me desamparaste? Daniel estava inserido dentro desse contexto aqui, e ele diz assim, para trazer a justiça eterna, porque a iniquidade foi tirada, a justiça eterna entrou em nós, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Agora, veja aqui, ele continua dizendo, irmão, é muito lindo, pena que não terei tempo para nós analisarmos em detalhes esses versículos, mas falar de uma forma panorâmica, para que os irmãos então possam buscar luz diante do Senhor e ser muito edificados. Diz assim, sabe e entende. Não basta saber, irmão, temos que entender, porque se você souber a palavra e não entender a palavra, entender está no aspecto da experiência, você simplesmente vai ser apenas alguém que sabe a palavra, mas que não entende. Provérbios fala que o entendimento com letra maiúscula, o entendimento entrou em mim, entrou em ti, entrou em você. O entendimento está relacionado a uma vida de experiência.
Eu sei, agora eu entendo, agora eu tenho experiência. Eu entendi que aquela morte foi a minha morte, que aquele grito de Cristo lá na cruz, por que me desamparaste, foi o meu desamparo. Então agora eu entendo, eu tenho essa experiência. Então sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Vai restaurar tudo, mas em tempos angustiosos. Irmãos, tempos angustiosos são o tempo que nós estamos vivendo e vai piorar mais. Mas, irmãos, o tempo de Cristo ali na cruz, para Ele, foi um tempo onde Ele levou sobre si todas as nossas angústias, de toda a humanidade, tempos angustiosos. E ele diz assim, verso 26, depois das 62 semanas, será morto o ungido e já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. É o que nós estamos vendo, cada dia pior. Guerras, rumores de guerras, desolações, morros caindo, matando pessoas, e a coisa está ficando pior. Irmãos, não espere que este país vai melhorar. Esse país, este mundo já está condenado pelo Senhor. Irmãos, é tempo de nós nos revestirmos de Cristo e não levantarmos bandeiras para políticos, como fazem muitos evangélicos, vazio do Evangelho. Porque se conhecesse o Senhor, irmãos, nós somos aqui os embaixadores de Cristo. Como que Deus por nós exortasse que vos reconcilieis com Deus. Tudo já foi feito, tudo já está preparado. Irmão, como nós precisamos entender isso. Nessas horas aqui cruciais, o filho não tem o conforto do Espírito, mas ele não perde, em momento algum, a santidade do Espírito. Então, irmãos, quando nós compreendemos o poder e a importância da cruz em relação a todas as áreas da vida, é a chave para que haja saúde e plenitude na igreja de Cristo. Se nós compreendermos a cruz, irmãos, entendermos a cruz, tivermos experiência com a cruz, a gente vai compreender muitas coisas, vamos viver uma vida acima das circunstâncias, porque é neste lugar que devemos pisar com os nossos pés descalços, com bastante cuidado, porque, irmãos, Cristo e a sua cruz é um assunto proeminente. Quando Paulo chegou em Corinto, 1 Coríntios 2:2, sabe o que ele diz para aquela igreja? Como é que é o louvor de vocês? Como é que é a pregação de vocês? Como é que vocês se reúnem? A igreja tem placa ou não tem placa? Só quero, nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Esta igreja está na centralidade de Cristo e a cruz, porque se não tiver, irmãos, ela vai se perder no emaranhado das coisas mundanas. Porque o que as pessoas vão hoje buscar, na maioria dos templos evangélicos? Vão buscar de Deus coisas para este mundo. Que absurdo, irmãos! Nunca deve ser assim, irmãos. Nós viemos aqui para cuidar, para tratar dos assuntos do nosso Pai Celestial. E muitos, infelizmente, não têm essa visão. Estão tratando dos seus próprios interesses. Quer dizer que eu não devo possuir coisas? Se Deus lhe dá condição, possua. Se Deus lhe der riquezas, possua as riquezas e desfrute das suas riquezas.
mas não deixa as riquezas te possuir, porque Mamon, ele ocupa o lugar de Deus. Na Bíblia só tem dois senhores, o diabo não é senhor, pecado não é senhor. Jesus falou o seguinte: vocês não podereis servir a dois senhores, Mateus capítulo 6, verso 24. Ou vocês servem a Mamon ou a Cristo. Como aquele jovem rico, que conhecia os mandamentos do Senhor, mas ele era muito rico. Ele disse assim para o Senhor: que devo fazer para herdar a vida eterna? Sabe os mandamentos? Aí o Senhor citou para ele 6 mandamentos horizontais. Esses aí, Senhor, eu sei desde a minha meninice. Então Jesus citou o primeiro mandamento vertical: não terás outros deuses diante de mim. Falando do quê? Mamon, que é um ídolo, o Deus, moeda, riqueza, porque o coração dele se apoiava na instabilidade das riquezas. Jesus disse assim: queres ter um tesouro no céu? Vende tudo que tem, dá aos pobres, terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ele virou as costas e saiu triste, porque ele era dono de muitas propriedades. Jesus então disse para seus discípulos: quão difícil entrará um rico no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Rico vai ser salvo? Claro que vai, se crer vai ser salvo. Mas, irmãos, quando a riqueza tem o coração de uma pessoa, ela não vai querer mais o Senhor. Percebe, irmãos? Então, isso é muito sério. Deus meu, por que me desamparaste? Irmãos, quando nós contemplamos os sofrimentos de Cristo lá na cruz, a gente muitas vezes olhamos, contemplamos, e Ele fez tudo por nós. Quando nós contemplamos o sofrimento dos homens aqui na terra, nós ficamos muitas vezes chocados, não é assim? E o sofrimento dos homens muitas vezes nos afligem. Se você tiver sensibilidade e um pouquinho de amor no teu coração, vai lhe afligir. Quando, por exemplo, acontece aqueles deslizamentos de terra, guerras, pessoas que morrem inocentemente, mulheres grávidas são assassinadas, isso nos aflige, nos toca e também nos choca. Entende, irmãos? Algum tempo atrás, eu peguei um lanchinho, estava com uma pressa, sentei em frente à TV. E a TV estava ligada num programa de televisão de jornalismo, desses aí, carniceiro. E eu vi ali que tinha morrido 34 pessoas, um ônibus caiu na ribanceira e morreu 34 pessoas ou 46 pessoas, não sei, 34 pessoas. 26 ou 34, não me lembro, mas morreu um monte de gente. E eu vi o desespero daquelas pessoas quando souberam, seus familiares que morreram, crianças, jovens, adolescentes, pais de família. Eu comendo um lanchinho com um refrigerante ali, aquilo não fez efeito mais na minha vida. Falei, gente, que dureza é essa? Falei, peraí, tem alguma coisa errada comigo? Fui para o quarto, clamar ao Senhor. Chorei ali bastante aos pés do Senhor. Falei, Senhor, tira da minha vida o desejo e a vontade de ver televisão. Esses dias fui visitar uma senhora, estava ligado na TV, falei, puxa vida, faz tempo que eu não vejo TV, graças ao Senhor. Perdi a vontade, perdi o desejo, porque nos torna insensíveis, porque o mundo jaz no maligno, o sistema é maligno, então todo dia morte, morte, morte na tua mente, cauteriza a tua mente, você fica insensível. Então, Senhor, me toca, não me deixa perder a sensibilidade. Então, quando eu sei, aconteceu, um caminhão atropelou uma jovem de 16 anos. Fui orar. Queridos, sabe quando Deus mostra o desespero daquela mãe? Falei, Senhor, é muito duro para uma mãe receber a notícia de uma filha de 16 anos que morreu. Começando a vida agora. Imagina a dor daquela mãe, irmãos.
Percebe? Eu lembro lá em Lucas capítulo 7, a viúva de Naim, ela estava descendo para enterrar o seu filho. Viúva, enterrar o seu filho. Mas imagina como estava o coração daquela mãe, como estava a dor daquela mãe. O marido morreu e ela estava, seu único filho também havia falecido. Ela estava indo sepultar o seu filho. Imagina a dor dessa mãe, irmão. Talvez acabou as suas esperanças. Meu marido morreu, meu filho morreu. Talvez ela até pensava em se suicidar, porque muitas vezes a dor é insuportável. Mas estava indo aquele féretro. E de repente vinha descendo Jesus e os seus discípulos. A palavra, ela mostra que Jesus, vendo a dor daquela mãe, se compadeceu. Tocou no esquífero do caixão, mandou parar o sepultamento. Aquele cortejo, mandou parar. Disse para aquele jovem: eu te mando, levanta-te. E o entregou para sua mãe. Queridos, Jesus é um assunto de vida. E Ele veio para que eu e você tivéssemos vida, mas uma vida que nunca mais se acaba. É uma vida além do túmulo, porque lá na cruz Ele sofreu o meu e o seu desamparo. Nós não somos mais pessoas desamparadas, porque Ele disse lá, aquele Deus meu, por que me desamparaste? É o teu e o meu. Ele levou sobre si o nosso desamparo. Agora, irmão, Deus nunca mais irá nos desamparar. A palavra fala lá em Hebreus 13:5, um texto muito conhecido nosso: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito: não te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Olha só, irmãos, por quê? Porque o Filho levou o nosso desamparo, e o Pai então considerou aquilo que o Filho fez por cada um de nós. Não é maravilhoso isso para nós? Não cabe dentro da nossa mente, porque é muito amor. Então, queridos, quando os homens sofrem, perdem, isso deve nos chocar. Isso, de alguma maneira, deve nos afligir. Irmãos, mas o sofrimento do nosso amado Senhor, lá na cruz do Calvário, enquanto nos aflige, claro, porque foi uma morte horrível, dolorosa demais, ali na cruz emana para nós algo muito doce e cheio de consolo, porque aqui nessa palavra, Deus meu, por que me desamparaste, mesmo aqui, nessa mancha negra de dor, nós encontramos o nosso céu, enquanto contemplamos a cruz. Isso que pode ser considerado uma visão assustadora, mas torna o cristão feliz e alegre e celebrante. Nós nos alegramos sim com as consequências da obra na cruz. Sabe por quê? Vamos entender isso aqui agora lendo 2 versículos. Hebreus, capítulo 2, o versículo 9. Isso aqui, irmãos, é uma consequência da obra lá na cruz do Calvário. Vamos ler com bastante atenção. Olha só, Hebreus 2, versículo 9. Diz assim a palavra: vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória. Irmãos, por causa do sofrimento da morte, ele foi coroado de glória. O Pai o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e até no inferno. Quem está no inferno, no dia do julgamento, se levantará e se prostrará e confessará que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai e será lançado no inferno. Então, irmãos, benditos são aqueles que hoje
tem essa visão espiritual, que Jesus Cristo é Senhor, e nós podemos confessá-lo: Senhor Jesus, Tu és o dono da minha vida, Tu me compraste para Ti, eu sou Teu, mas Ele também é nosso, graças ao Senhor. Então, por causa da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte. A palavra que provasse no original é experimentasse a morte por todo homem. Homem aqui é a humanidade. Jesus na cruz experimentou a morte. Jesus na cruz experimentou a tua morte e a minha morte, para que nós nunca fôssemos ferroados com a morte. Paulo diz assim, 1 Coríntios 15, onde está, ó morte, o teu ferrão? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. E graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele provou a tua morte eterna. Deus meu, por que me desamparaste? Que Cristo nós temos, irmãos. Que Jesus maravilhoso nós temos. E não apenas isso, tem algo muito mais. Sabe o que o sumo sacerdote disse aqui? Abra lá em João capítulo 11. Ele fez uma declaração maravilhosa aqui, irmãos, que encanta o nosso coração. Evangelho de João, capítulo 11. Vamos ler aqui 3 versículos para ilustrar essa verdade que se refere à morte de Cristo na cruz. Olha só aqui, amados. Veja o que Caifás disse aqui. Caifás foi o último sumo sacerdote. Houve 80 sumos sacerdotes de Arão até Caifás. Se você contar, você vai descobrir que houve 80 sacerdotes. Agora Jesus é o último e o eterno sumo sacerdote. Caifás, João 11, versículo 49. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo, vós nada sabeis, ou seja, era loucura, eles queriam crucificar o Senhor. Nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha perecer toda a nação. Aqui, irmãos, não confunda uma coisa, quando fala lá, bem-aventurado cuja nação é o Senhor, que os políticos fazem, nossa nação do Senhor, não é. O Senhor não tem nada a ver com essas nações aí, nação Brasil, qualquer nação. A nação do Senhor é o povo que ele elegeu para si, um povo santo, raça eleita, povo de propriedade, nação santa. A nação do Senhor é a nação santa, são os filhos de Deus em Cristo e a igreja de Cristo, não vamos confundir as coisas. Como eles usam subterfúgio, usando a Bíblia, o nome de Deus, o nome de Cristo, para se autopromoverem, para estar no poder. O homem sempre buscou poder, entende, irmãos? E tem arrastado, usando o nome de Deus, uma cambada de evangélicos para apoiarem os seus partidos. São partidaristas. Não podemos apoiar nem Lula, nem Bolsonaro, temos que orar por eles. Se Lula ganhar, vamos orar pelo Lula. Se Bolsonaro ganhar, vamos orar por Bolsonaro. Mas não devemos, um cristão que levanta a bandeira, está ofendendo o seu Senhor. Eu sei que cada um de nós tem as nossas opiniões políticas, mas guarde para você diante do Senhor, porque o Senhor vai colocar quem é da vontade dEle e não da nossa. Entende, irmão? Que história é essa? Por que não levanta esta bandeira, este estandarte? Isso eles têm vergonha. Fico colocando versículos lá nas redes sociais. São uns tolos. Não conhecem o Senhor, irmão? Misericórdia. Nem teme o Senhor, porque se temessem, baixava a guarda. Senhor, nós temos um rei, lutamos por um reino. Nós somos aqui embaixadores de um reino. Representamos um reino de onde nós viemos. Hoje nós somos peregrinos e forasteiros nessa terra. Então, muito cuidado, irmãos. Cuidado para não levantar bandeira, senão você vai trair para si muito ódio. Entende, irmão? Olha aqui.
E não venha perecer toda a nação. Versículo 51. Ora, ele não disse isso de si mesmo. Mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. Ele morreu pela nação, mas nem toda a nação foi salva. Agora, olha o 52 então, irmão. E não somente pela nação, mas também para reunir, glória a Deus, para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Aleluia, meus irmãos, que coisa linda isso aqui. Está vendo o que significa aquele Deus meu, por que me desamparaste? Também é para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos, que ainda não alcançaram uma experiência. São pecadores da pior espécie, que talvez vai crer amanhã ou depois, nós não sabemos. Percebe? As pessoas estão desesperadas. Ontem, antes de começar a reunião aqui, chegou uma pessoa totalmente perturbada. Preciso falar com você urgente. Você que é o Cláudio? Sim, vamos lá. Uma ansiedade terrível, um barulho interior ensurdecedor, uma carência no fundo da alma que a pessoa não sabe o que é, mas nós sabemos que é falta do Senhor. Começamos a falar em poucas palavras do Senhor Jesus, do amor, da graça, da misericórdia, as lágrimas verteram. Há esperança para você. Jesus ressuscitou. Ele incluiu você na sua morte e ressurreição. Creia. O problema de ansiedade somos nós, porque nós temos muito de nós mesmos. Quando você entender que você foi crucificado com Cristo, que você morreu, que Cristo é sua vida, irmãos, você vai aprender, quando vier uma ansiedade, lançar, como diz Pedro, 1 Pedro 5,7, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado para amanhã. Olha, Ele fala assim para nós, não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Não, mas amanhã eu tenho. Não vos inquieteis. Se houver amanhã, eu vou trazer os meus cuidados sobre a sua vida para o dia de amanhã. E se não houver amanhã, para que você se preocupou? Sofreu à toa. Então, queridos, viva o hoje. Desfrute de Cristo hoje. Se dedique ao Senhor hoje. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje é tempo de buscar o Senhor, até que Ele venha e faça chover a sua justiça sobre cada um de nós. Hoje é tempo, lemos aqui no início, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o, traga Ele para dentro de si, buscai, invocai enquanto Ele está perto. Irmão, Ele está perto, Ele está contemplando-nos, Ele está nos visitando. Quando a palavra é pregada, Ele está abrindo o nosso entendimento, está nos edificando. Irmãos, Ele nos ama tanto, irmãos. Ele morreu por você e por mim. Ele levou o nosso desamparo lá no Calvário. Que coisa linda. Então, irmãos, eu não sei se você de fato já fez essa pergunta para o Senhor. Por que razão Deus o Pai feriria o seu Filho? Qual é a razão disso, irmãos? Você e eu. Ele feriu o Filho por tua causa, por minha causa. Isso não é uma utopia, é uma realidade. Deixa eu ler com vocês mais 2 versículos, Isaías 53, versículo 10 e 11. Olha, é um dos textos tão contundentes, tão lindos, tão preciosos para o nosso coração. Irmãos, como nós precisamos nos apropriar dessas verdades. Versículo 10, Isaías 53, verso 10. Esse capítulo 53 é o Evangelho de Deus no Antigo Testamento. Mas aqui no versículo 10 e 11, eles são muito especiais, ou pelo menos deve ser especial para o nosso coração. Que diz assim, olha o versículo 10. Todavia ao Senhor agradou moê-lo.
Irmãos, na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? O Senhor estava moendo o seu filho, o Senhor estava julgando o seu pecado no filho, o filho estava bebendo até a última gota do cálice da ira de Deus, para que futuramente você pudesse confessar e crer que agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque Ele fez tudo por nós, irmão. Ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der Ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Agora o filho, verso 11. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Deus meu, por que me desamparaste? Por causa das nossas iniquidades, está tão claro aqui, irmãos. Como não amar o nosso Senhor? Ah, se nós o conhecêssemos, como Ele verdadeiramente quer que nós o conheçamos. 1 João, capítulo 4, lá no final da Bíblia, no Evangelho de João, primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, versículo 9 e 10. Olha que doçura. João foi um daqueles que estava ali, ao pé do Calvário, vendo o Senhor Jesus Cristo crucificado, que diz assim, versículo 9 e 10, olha, irmãos, a manifestação do amor de Deus para cada um de nós. 1 João 4, 9 e 10, nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, seu único Filho, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Ou em outras palavras, aqui está dizendo que Cristo foi favorável e pagou o preço do meu pecado. E como eu e você obtemos o perdão de Deus? Ele fez propiciação. Propiciação significa assento de misericórdia na tampa da arca. Quando os pecadores levavam as suas ovelhinhas, seus animaizinhos eram sacrificados, que prefigurava Cristo, e o sangue era colocado na tampa da arca. Quando Deus vinha visitar o seu povo, Ele olhava sangue. Seu povo pecou, mas houve morte, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então era um assento de misericórdia. Deus ficava satisfeito porque Ele contemplava o Filho que iria morrer numa cruz, de uma vez por todas, assumindo o meu e o seu lugar, levando o meu e o seu desamparo. Deus meu, por que me desamparaste? Essa palavra, irmãos, Deus meu, por que me desamparaste? Elas foram ditas ali no final daquelas 3 horas de Cristo na cruz, naquela escuridão, porque meio-dia o Pai trouxe trevas sobre toda a terra, sobre todo o mundo, porque o Filho estava muito feio ali na cruz. Irmão, eu penso ali, irmãos, meditando, que os únicos barulhos que foram ouvidos, eu penso que foi o gemido daqueles dois ladrões e o sangue pingando naquela poça ali nos pés do Cordeiro, aquele sangue vertendo, escorrendo, o sangue que purifica o meu e o seu pecado. Fez-se silêncio. Imagina a respiração de Cristo ofegante, nas suas últimas horas. Ele olhou para o alto e disse: Pai, tetelestai, está consumado. E disse assim: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. A obra foi acabada. Oh, meu irmão, que bendito Senhor, que Cristo maravilhoso. Ele fez tudo por nós e nós não consideramos o Senhor, irmãos. Eu fico tão triste quando eu vejo muitos irmãos não levando em conta o Senhor. Faz o que eles querem,
troca por qualquer coisa. Misericórdia, irmãos. Ele fez tudo por nós. Agora, bendito o Senhor por causa dos remanescentes. Ele amou. E esses irmãos são aqueles que se sentem pessoas amadas e sabem que sem Ele nada podem fazer. Deus meu, por que me desamparaste? Ele ficou como Levítico 16, os versículos 21 e 22, como aquele bode emissário foi lançado no deserto. As pessoas confessavam seus pecados e aquele bode ia para o deserto. E ele ficou sozinho na cruz. Imagina, deixa eu ler mais 3 versículos, nós vamos encerrar. Isaías, capítulo, vamos lá, Isaías 63. Veja aqui, irmãos, que coisa linda, para a gente entender essas horas cruciais na vida do nosso amado Senhor Jesus. Isaías 63, versículo 3. A exemplo daquele bode que ficou sozinho naquela terra solitária, assim foi o Senhor Jesus ali na cruz. Olha só o verso 3. Isaías 63, verso 3 diz assim: o lagar eu o pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor as esmaguei, e o seu sangue me salpicou as vestes, e me manchou o traje todo. Porque o dia da vingança me estava no coração, e o ano dos meus redimidos é chegado. Oh, irmão, aqui está dizendo que Jesus na cruz, o Senhor o esmagou como aquelas uvas, e salpicou sangue nas vestes do Pai. Por quê? Por que ele fez isso? Verso 4. Porque o dia da vingança me estava no coração. Porque Deus tinha que julgar o pecado, Deus tinha que vingar o pecado, mas Ele vingou o meu e o seu pecado lá na pessoa do Filho na cruz. Por quê? Para que o ano dos meus redimidos fosse chegado. Ah, irmãos, isso é muito lindo. Isaías capítulo 61. Olha, volta um pouquinho para trás aí, irmão. Foi um tempo tão aceitável para o nosso amado Senhor. Diz assim, Isaías 61, de 1 a 3. O Espírito do Senhor, Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. E agora o resultado da cruz, que veio para mim e para você. E a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de prantos, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Que coisa mais linda! Onde estava Deus, irmãos? Quando o Filho gritou, Deus meu, por que me desamparaste? 2 Coríntios 5,19 diz assim: Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo e não imputando aos homens as suas transgressões. Se Ele não imputou em nós, imputou no Filho. E o Filho levou sobre si os nossos pecados, para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça, e por suas feridas fostes sarados. Amém? Vamos orar. Maravilhoso Pai, Tu és tão amoroso, Tu és tão gracioso, Tu fizeste tudo por nós, Tu nos compraste. Pai, nos aviva como igreja do Senhor. Continue falando conosco, Pai. Continue, Senhor, precisamos ouvir a Tua voz. Nos leva para mais perto de Ti, Senhor. Nos ajuda a termos um compromisso mais afincado contigo. Nos ensina, Pai, a termos e sermos mais responsáveis contigo, Pai. Cuida desta igreja, Senhor. Cuida do Teu povo. Nos ajuda, Pai, precisamos de Ti. Segura em nossas mãos e nos impulsiona para a frente.
E também, Pai, frutifica a Tua palavra em nós, por misericórdia e por amor do Teu nome. Em nome de Cristo nós oramos. Amém.